Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje nós vamos entender aí como descobrir se a betoneira tá com a cremalheira com o pinhão de passo errado, comparando a cremalheira e o pinhão. Pinhão de passo errado na cremalheira destrói a cremalheira, gente. Primeiro, para que vocês entendam, cremalheira é aquela parte dentada que fica ao redor do tambor, pinhão é aquela parte onde toca essa cremalheira, que toca o tambor ali, né? Esse é o pinhão e a cremalheira. E muitas vezes o pessoal acaba comprando peças pela internet e olham lá, né, Gu? E dizem, é uma Horback 400 litros, 11 dentes. E aí eles vão lá e compram uma Horback 400 litros, 11 dentes, que tem pelo menos quatro tipos diferentes de pinhões para a linha da Horback 400 litros, que tem 11 dentes. Tem modelos diferentes aí e eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou pegar e vou mostrar. Olha aqui, gente. Esses dois pinhões aqui são Horback. Dois pinhões Horback, 11 dentes. Esse aqui são só dois, tá? Dois tipos de pinhões da Horback. Tem mais dois modelos diferentes também com 11 dentes. Isso quando eles sabem que é Horback. Quando não é uma betoneira, sei lá, CSM, Moritz, qualquer outra coisa, e eles acham que é Menegote, ou que é Horback, ou que é sei lá o que. Ou escolhe só pela quantia de dente. Olha esse pinhão aqui, ó. Esse pinhão aqui é um pinhão 9 dentes, Fischer antiga, e esse pinhão aqui é um pinhão da Menegote, 9 dentes também. Então eles vão lá e compram por ser 9 dentes e no final das contas dá esse tipo de problema. Isso aqui, ó, é passo. Essa diferença de dentição é passo. Cada um desses pinhões aqui tem um passo diferente e esse passo é o que a gente tem que dar atenção ali na hora de fazer essa adequação de um pinhão aí ou botar o pinhão original na máquina. Mas como nós vamos saber que o pinhão aí, se tu achar uma máquina aí para comprar, como é que tu vai saber que o pinhão ele tá aí com um passo diferente? Ou melhor, quando tu tá fazendo uma manutenção, vem o cliente com o pinhão na mão para comprar e tu olha para aquele pinhão, como tu saber que aquele pinhão ali tá com um passo errado? Não é aquele passo da cremalheira e talvez não seja o pinhão que tu vai tirar de base para fazer aí a venda dessa peça para o cliente. O Lucas vai botar para nós do lado aqui um vídeo que vocês conseguem ver, que esse vídeo mostra exatamente o que é um dos pontos principais aí na questão aí de ser um passo errado com relação à cremalheira e o pinhão. Esse pinhão que vocês estão vendo, vocês podem ver que uma parte da dentição dele tá bem bonita numa lateral, não tão bonita assim, né, gente, mas esse vídeo serve para exemplificar. Tem uma parte onde tem bastante dente, o dente tá bem robusto, e na outra parte tem uma gengiva só. O pinhão não tem mais dente, só tem uma gengiva na lateral e do outro lado tem dente ainda sobrando. Então isso aí acontece, essa massa do pinhão na lateral onde não tem dente é referente justamente àquela parte onde a betoneira roda, né, o tambor roda, e o pinhão, de acordo com o passo da cremalheira, ele vai tracionar numa certa parte, vai encaixar os dentes numa determinada parte da cremalheira, mas em um ponto específico da cremalheira ele começa a dar dente com dente. Isso é muito importante. Às vezes nem dá dente com dente, mas dá um dente na lateral do outro dente. Isso aí apresenta um determinado tipo de barulho. Esse é um dos pontos principais quando um cliente chega com um pinhão na mão para mim aqui e diz para mim, preciso de um pinhão igual esse aqui, que na maioria das vezes os clientes não trazem foto. Eu olho para aquele pinhão e eu vou analisar. Esse pinhão aqui tá estranho. Esse pinhão aqui, ele tá desgastado num determinado lugar, quer dizer que quando ele gira na cremalheira, num determinado ponto da cremalheira, ele acaba dando dente com dente. E a cremalheira gira várias vezes para ele encontrar o mesmo dente naquele ponto. É por isso que fica num determinado ponto cortado os dentes, como se fosse quebrado o dente em cima assim. Esse é um dos principais pontos para dar uma atenção especial na hora de fazer aí a colocação de um pinhão. Com relação a passo ainda de pinhões aí, com relação à cremalheira, é muito importante considerar o passo original da cremalheira. Então o que a gente consegue entender ali de como a gente vai fazer o passo original da cremalheira? É justamente botando o pinhão que tu comprou em cima da cremalheira e girando ele para ver como ele vai ficar. Nesse passo aí, nesse caminhar dos dentes do pinhão em cima da cremalheira, é que a gente vai conseguir entender. O dente em si, ele tem que se encaixar. A cremalheira, ela tem o dente virado para cima, o pinhão aqui virado para baixo, e o dente principal, onde tu tá olhando, ele tem que se encaixar na cremalheira. Esse dente que tá virado para cá e esse dente virado para cá, quando tu caminhar com eles, eles não vão cabecear a lateral do dente da cremalheira. Eles têm que caminhar reto ali, eles têm que ir passando
e não cabeceando o dente da cremalheira. Muitas vezes tu pega e vê as máquinas que tu bota um pinhão no lugar ali, que é o pinhão que tava na máquina, que tu vê que aquele pinhão ali, quando tu monta ele no lugar, ele fica cabeceando os dentes. Não dá pra ser assim, tem que ser perfeito. E uma coisa importante, gente, mesmo máquinas antigas que não tem mais peças, como não tem mais o pinhão ou coisa assim, a gente consegue adaptar, sabendo realmente como é a questão do passo da cremalheira. E quando a gente tá longe, que é o caso de muitas vezes, tem gente aqui, a gente tá no sul, tem gente lá no Pará que entra em contato com a gente dizendo: Maurício, eu preciso de um pinhão para essa máquina. Eu digo, essa máquina não existe mais pinhão para ela, mas a gente consegue descobrir. A gente tem que ter uma medida de passos ali da cremalheira, principalmente na cremalheira é o passo central. Passo central é o que? Exatamente no meio da cremalheira existe um passo que a gente tem que descobrir a medida entre zona de tração do pinhão. E nessa questão toda a gente tem que tirar algumas medidas, que geralmente eu envio um vídeo, né, Gu? Envio um vídeo pedindo aí a circunferência, ali o perímetro da cremalheira, a largura da cremalheira e também a quantidade de dentes. E a gente bota numa planilha e faz uma somatória ali que consegue chegar exatamente ao passo central dessa cremalheira. E aí no final das contas a gente consegue, através do passo central da cremalheira, tirar algumas medidas dos pinhões que a gente tem aqui para descobrir exatamente qual é o passo. Tu tem uma máquina que tá com problema, entra em contato com a gente que a gente consegue solucionar para ti. Não bota qualquer pinhão na tua betoneira achando que 11 dentes é tudo igual, que 9 dentes é tudo igual. Prova disso foi essa peça aqui que eu mostrei para vocês. Olha essa peça aqui, as duas são 9 dentes, porém essa aqui é muito mais robusta do que essa. Essa aqui tem um passo muito maior do que essa aqui. Vocês querem ver aí a questão do passo? A gente tem dois modelos diferentes e a gente tem uma medida de passo nessa aqui e uma medida de passo nesse aqui. O que vocês acham que teria aí com relação à cremalheira que a gente conseguiria ver aí de diferença? A gente veria esse formato de dente muito parecido com esse na cremalheira e muito parecido com esse aqui na cremalheira. Os passos, eles têm que coincidir e não é a mesma coisa tu pegar um passo aí de um pinhão 11 dentes da CSM e um passo de um pinhão 11 dentes, por exemplo, da Becker. Não vai fechar, o dente é diferente, o passo é diferente. Muitas vezes máquinas antigas que tu não acha mais o pinhão, tu também não acha mais a cremalheira. Então é muito importante botar o pinhão de passo certo para não ter problema de tu perder aquela cremalheira e ter que botar a máquina fora, né? Fala, Gu. E tem também a quantidade de dentes diferentes, só que com o mesmo passo que a gente adaptou. Verdade, Gu, isso é muito importante. Essa questão levantada pelo Gustavo, a gente faz bastante aqui. Muitos clientes nossos que entram em contato e dizem: bah, o pinhão que eu tenho aqui é, sei lá, 10 dentes. O pinhão que eu tenho aqui é 13 dentes. O pinhão que eu tenho aqui é 9 dentes. Pode-se ter o mesmo passo, porém a quantidade de dentes pode ser diferente. Vou dar uma ideia para vocês aqui com outro tipo de pinhão. A gente tem aqui dois pinhões, 11 e 12 dentes. Eles caminham entre si. Ou seja, o passo deles é parecido. E não é só isso, muitas vezes a gente tem outros modelos que conseguem fazer esse mesmo encaixe de passo. Por exemplo, os modelos antigos, a importância está ali em fazer essa medida do passo, o tamanho certo do passo. Tem uma betoneira, que é a betoneira Max 400 litros, que esse pinhão aqui é da CSM Rental, e ele deu exatamente em cima da cremalheira da Max 400 litros. Então a gente consegue fazer essa adequação. A Max 400 litros já não tem mais esse tipo de pinhão, e a gente fez a adequação, deu certo no tamanho dele, no diâmetro, não teve que fazer uma regulagem a mais ali, algum sistema de regulagem a mais na cremalheira, deu bem certinho, o tamanho também deu bem certo e ficou perfeito o passo. O importante é, quando tu tem o pinhão na mão, tu consegue fazer a adequação com o pinhão mesmo, olhando ali. Se tu tem, por exemplo, essa quantidade de pinhão que a gente tem aqui atrás, a gente consegue pegar cada um e botar lá. Mas quando tu não tem na mão, é importante que tu faça toda essa medida para conseguir chegar a um ponto de que vai dar certo ali, o passo certo na cremalheira. Uma coisa que eu já falei para vocês, muito cuidado com o pinhão para não ter problema na cremalheira e vocês têm que botar uma cremalheira fora, ou mesmo quando não se tem mais a cremalheira para aquela máquina, tem que botar a máquina fora por causa de um pinhão desse que vocês botaram errado. E outra coisa muito importante, a gente falou no início, aí mostrou o vídeo no início, o Lucas botou para vocês, uma coisa muito importante que dá quando a gente bota um pinhão de passo diferente com relação à cremalheira, é barulho diferente, é um barulho muito alto num determinado ponto, um estalo muito grande em determinado ponto. Aí vocês conseguem ver que a cremalheira roda, o pinhão vai rodando num determinado ponto, ele encaixa mais num outro, sobra aí um ponto que ele acaba cabeceando, ou muitas vezes se bota aquilo ali na cremalheira e a cremalheira sai fazendo um barulhão e tu acha que vai parar e aquilo não para, ele continua fazendo aquele barulho durante muito tempo e daí depois de um tempo muito grande, aí é que ele vai parar. Então tem que ter muito cuidado com isso.
para não danificar as peças da tua máquina e tu perder aí uma máquina por causa disso. Não sabe como? Entre em contato com a gente que a gente diz exatamente qual pinhão que tu vai precisar, com uma diferença ali de pinhões aí, de talvez fazer uma modificaçãozinha no torno, de abrir um furo, ou quem sabe mesmo fazer aí um aumento do eixo para fazer uma adequação num pinhão que já não existe mais para aquela máquina ali. Tudo a gente consegue descobrir com relação a esse tipo de pinhão, a esse tipo de cremalheira que a tua máquina tem. Mas por favor, não bote um pinhão pela quantidade de dentes na tua máquina. Não bota um pinhão pela marca na tua máquina, como eu falei no início. A Horbach 400 tem vários tipos de pinhões, assim como alguns outros tipos de máquina também tem. A CSM tem alguns tipos diferentes de pinhões também, mesma quantidade de dentes. Então muito cuidado com isso. Espero ter ajudado cada um de vocês com mais esse vídeo e a gente se vê aí num próximo vídeo.